No capítulo 14 ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração. O que significa turbar o coração? Desanimar, entristecer, parar. Alguns chegam até a se desviar por causa das tribulações, perseguições, lutas, angústias. E Cristo Jesus, conhecendo os discípulos, irmãos, eu gosto de dizer que eles não eram diferentes de nós. Eram diferentes o tempo que eles estavam, mas eles eram falhos. Você estuda a vida do apóstolo Pedro e vê que até Pedro negou Jesus. Você olha, Tomé duvidava de muita coisa do que Jesus fazia e falava. Então você vê que eles eram pessoas igual a nós. Porém, Jesus estava falando com eles, e essa palavra também serve para nós, para que nós não possamos desanimar, enfraquecer, desistir, olhar para trás, parar por causa das lutas e angústias da vida. Porque o próprio Cristo sofreu e foi ao Monte Calvário, foi abandonado ali no Getsemane, quando ele foi ser preso. Os discípulos o abandonaram e cumpriu a profecia de Zacarias. Zacarias havia dito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Eles se dispersaram, mas Cristo cumpriu a sua missão. E nesse texto Jesus continua dizendo: credes em Deus e credes também em mim. E aqui nós temos uma palavra que vai nos mostrar a importância de crer em Deus por meio do Filho. Nós temos milhares de pessoas dizendo que crê em Deus, mas não crê em Cristo, não crê no Filho. Não é a fé correta, não é o Evangelho correto, porque só é Evangelho se crê no Filho, se crê em Jesus, se arrepender dos pecados, receber Jesus como Salvador. Jesus, nesse mesmo texto, ele vai... É um texto que eu costumo dizer que é um texto de apologética, isto é, defesa da fé. Ele vai dizer que ninguém vem ao Pai. Não tem como chegar ao Pai por meio de Maria, por meio de Maomé, por meio de Buda. Não tem como chegar ao Pai por qualquer outro meio, somente por causa do Filho. Então Cristo, no mesmo versículo 1, vai dizer: credes em Deus e credes também em mim. E no verso 2, ele começa a confortar aqueles irmãos, os apóstolos, e não só os apóstolos que andavam com Cristo, mas havia toda uma multidão que andava com ele, e ele começa a confortá-los e a dizer para eles: na casa do meu pai há muitas moradas. Por isso ele estava dizendo para eles: não desistam, não parem, não desanimem, não desviem, não saia da minha presença, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Isso que Deus fala por meio desse texto, isso é maravilhoso. Deus fala conosco nesse texto, para não desanimar, para não parar, para não olhar para trás, para não se desviar. Por quê? Porque na casa do Pai tem muitas moradas. Glória seja a Deus. E ele diz no versículo 2: se não fosse dessa forma, eu não teria dito. Em outras palavras, Jesus estava falando: se não fosse assim, não era necessário que eu falasse para vocês, porque a doutrina de Jesus, o ensino de Jesus é a verdade, é a própria palavra de Deus, falada por meio de Cristo, falada por meio do Filho. Então ele está nos mostrando que nós podemos, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, confiar na palavra de Cristo, confiar na graça de Cristo, confiar no amor de Cristo. Por quê? Porque ele deu a palavra dele. Glória a Deus. Versículo 3 ele vai dizer: e se eu for, esse se aqui dá alguns problemas, a minha tradução revista e corrigida, mas essa palavra já está na mesma classe gramatical de quando eu for. O correto aqui seria: e quando eu for preparar lugar, o verso 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. O propósito de Cristo foi ir aos céus. Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, apareceu para os discípulos e os apóstolos e alguns irmãos durante 40 dias. E em Atos, se você ler o capítulo 1, ele sobe aos céus e ele faz uma promessa. E nessa promessa nós estamos aguardando. Essa promessa nós estamos esperando. E ele diz: eu irei e voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Onde Cristo estiver, os salvos estejam também. Onde Cristo estiver, a igreja esteja também. Onde Cristo estiver, nós estejamos também. Por isso ele vai falando com os discípulos para não desanimar.
enmudecer, não abaixar a cabeça. Por quê? Porque Ele tem uma promessa para a igreja. Ele tem uma promessa para o povo dele. Ele tem uma promessa de salvação. Ele tem uma promessa de um lugar onde a presença dele estará sendo como o sol. A Bíblia diz sobre a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, e nessa cidade não há sol, porque o Cordeiro, a glória do Cordeiro, vai iluminar essa cidade, vai clarear essa cidade. É por isso, irmãos, que nós nos reunimos. É por isso que nós oramos, é por isso que nós evangelizamos, é por isso que nós estamos em Cristo, aguardando a sua promessa, o cumprimento das suas palavras, o cumprimento daquilo que Ele disse que faria e Ele fará, porque Cristo não mente, Cristo não erra, Cristo não falha, Ele é o nosso Senhor. Versículo 4, Ele vai dizer: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Cristo Jesus, Ele estava mostrando para os discípulos que já era tempo deles saberem que o Cordeiro ia morrer na Páscoa, que o Cristo ia até a cruz, e depois da cruz Ele ressuscitaria e subiria aos céus. Então Ele está dizendo para eles: vocês sabem para onde eu vou. E como cristãos, nós temos que saber nesse tempo para onde nós vamos. Temos que carregar essa convicção no nosso coração, carregar essa fé, essa consistência, essa certeza para onde nós estamos indo. Nós vemos no mundo hoje que as pessoas estão desesperadas, elas não sabem para onde estão indo. Uns vão buscar uma coisa, outros vão buscar outra, e tem outros que nem sabem o que há de acontecer se ele entrar para a eternidade. Certa vez perguntaram para um muçulmano se ele morresse, para onde que ele ia. Ele começou a pensar: não sei. Se Allah tiver piedade dele, me tira de lá e coloca num lugar bom. Ele não sabia para onde ele ia. Mas Cristo Jesus, na sua palavra, nos dá certeza e convicção para onde vão salvos. Seio de Abraão, paraíso, reino de Deus, para o próprio céu, habitar com o Senhor. E ele, nesse mesmo texto, ele fala: para que onde eu estiver, vós estejais também. Essa é a palavra do Senhor. Versículo 5, Tomé começou a duvidar. E nos nossos dias, em muitos casos, nós não estamos diferentes de Tomé. Duvidamos do que Deus fala, duvidamos do que Deus nos promete, duvidamos da palavra de Deus. Nós não podemos duvidar da palavra de Deus. Temos que confiar em Deus, crer em Deus com todo o nosso coração. Por quê? Se nós estamos vivos, permissão de Deus. Se você está na presença de Deus, permissão de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus. Então nós não temos nenhum motivo para duvidar da palavra de Deus. Que nós não sejamos como Tomé, mas que olhamos para o Senhor e confiamos no Senhor, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em alguns textos, ele fala: eu sei em quem tenho crido. Em 2 Timóteo, que é a última carta que ele escreve, ele vai dizer: a partir de agora, uma coroa de justiça me aguarda. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Precisamos ser como Paulo. Versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nesse versículo, Jesus está dizendo que é impossível chegar a Deus se não for por meio de Jesus. É impossível chegar ao Pai se não for por meio do Filho. Se não for por meio... E isso ele estava dizendo para os discípulos que já andavam com ele. E muitas vezes nós precisamos ouvir isso. Precisamos entender isso. Ninguém chegará a Deus se não for por meio do Filho, se não for por meio do Cristo, se não for por meio do Senhor. Por isso que a oração ela é feita em nome de Jesus, em nome do Filho, em nome do Cordeiro. Porque nós pedimos ao Pai por meio do Filho. Porque dessa maneira Cristo está sendo glorificado. Desse jeito Cristo está recebendo a glória que lhe é devida. Versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Quem conhece Cristo, conhece Deus. Tem uma religião que diz que serve a Deus, mas não serve Cristo. Está errado. Quem vai para o céu é só 144 mil. Mentira!
a Bíblia diz que são multidões de povos, línguas e nações que estarão nos céus com o Senhor Jesus. Estarão com Cristo nos céus, multidões de todos os países, de todas as etnias, de todas as raças, estarão no céu com o Senhor. Estarão com Cristo, com o Cordeiro, andando com Ele para sempre. Aleluia. Versículo 8, disse-lhe Filipe: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Muitas vezes nós ficamos fazendo prova de: Deus, me mostra isso, faz isso. A presença dele é suficiente, irmão. A graça dele é suficiente. O amor dele é suficiente. A presença dele é suficiente. Irmão Samuel, então quando que eu estou na presença de Deus? Quando você está na presença de Jesus. Você já está na presença de Deus. Glória seja dada a Deus. Versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e vós não me conhecem. Talvez muitos de nós, Cristo está conosco, e muitas vezes nós não estamos conhecendo Cristo igual o Filipe. Ele disse: estou há tanto tempo convosco, caminhando convosco, abençoando, dando livramento, fortalecendo, dando graça. Não me conhece. Aleluia. Precisamos conhecer mais a Deus e confiar em Deus. Amém. Manter uma confiança em Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que servem a Deus, daqueles que estão andando nos caminhos do Senhor, daqueles que foram salvos pela graça. Todas as coisas vão cooperar para nos levar para mais perto de Deus, para nos levar a adorar a Deus, para nos levar a glorificar a Deus. Amém. Todas as coisas. Versículo 10: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Glória a Deus. Que nós possamos ser imitadores de Cristo. Que as pessoas olhem para nós e vejam não obras humanas, não obras materiais, mas obras de Deus por meio das nossas vidas. Que nós possamos imitar. Paulo diz: sede, pois, meus imitadores, como eu imito Cristo. Então que Deus nos dê graça, força e nos capacite para que nós possamos imitar Cristo Jesus, e que as pessoas possam olhar para nós e ver obras não de homens, mas de Deus. Não obras naturais, mas obras sobrenaturais. Não obras que o homem faz, mas obras que Deus faz. Obras que vêm de cima. Não palavras naturais, não palavras que o homem pode falar, mas palavras que vêm direto de Deus. Aleluia. Que nós possamos ser dessa maneira, como Cristo. Cristo falava não palavra de homens, mas a própria palavra do Pai que estava sobre ele. Que essa também seja a nossa palavra, que esse também seja o nosso andar, que essa também seja a nossa vida, uma vida cheios da presença de Deus, cheios da presença de Cristo. Versículo 11: credes que estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das obras. Os discípulos andavam com Cristo, estavam tendo dificuldade de crer em Deus, e nós estamos numa geração que está sendo afetada pelo ateísmo militante, e muitos cristãos começaram a se desviar da verdade por causa da influência desse ateísmo militante, por causa da influência do mundanismo. É verdade. Irmão, nós temos que ter certeza de uma coisa: nós cremos na palavra. Aconteça o que acontecer, entre o presidente que entrar, a nossa fé é na Escritura. A nossa base é a palavra, porque a salvação, a Bíblia vai dizer que fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então aconteça o que acontecer, entre o governo que entrar, vamos continuar com a palavra, crendo em Deus, crendo em Cristo, crendo na Escritura, e assim estaremos caminhando segundo a vontade de Deus, estaremos caminhando naquilo que é o propósito de Deus, que é a vontade de Deus, que é o que Deus quer para as nossas vidas, a nossa salvação. Versículo 12: na verdade vos digo, aquele que crê em mim,
também farás obras que eu as faço e farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Aqui nós temos um versículo de difícil interpretação, porque Cristo falou que os que creem nele farão obras grandes, obras maiores. Mas Jesus ressuscitou um morto de 4 dias, e até agora ninguém fez esse prodígio. Mas quando ele diz obras maiores, ele não está dizendo que nós seremos maior que o Cristo, e seria loucura. Ninguém é maior que Cristo, só Ele é o Cordeiro, só Ele é o Senhor. Ele está dizendo que o tempo dele foi pouco, 3 anos e meio de ministério, tempo curto. Mas um crente que tem 20, 30 anos de ministério, 30, 20, 15, 20 anos do Evangelho, ele pode fazer muita coisa. Evangelizar, orar por um enfermo, levar uma palavra para quem está precisando. Ele nos capacitou para isso, irmão. Essa é a igreja, o povo de Deus, separados do mundo para dar fruto. Jesus fala em João 15 que nós vamos ter que dar fruto, e o fruto permanecer. Então nós temos essa palavra que Cristo está dizendo que aqueles que creem nele, durante toda a sua vida, que você se converteu ao Evangelho, Deus pode te usar para fazer obras grandes. Ele diz isso na palavra dele. Versículo 16 não, 13. E tudo quanto pedis em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 13 junto com 14. Se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória seja dada a Cristo. Aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele faz. Mas Ele faz segundo a vontade dEle. Você tem que ler esse texto com 1 João 5,14, que ele fala: se pedimos alguma coisa ao Pai, essa é a confiança que temos com Ele, Ele nos responde. Aí ele continua o texto: segundo a sua vontade. E Ele tem, irmãos, nos respondido no decorrer das nossas vidas. Ele tem nos respondido com graça, com misericórdia, com seus favores. Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas. Por isso, nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem falado, que Ele tem feito, e pelas orações que Ele tem respondido. Como nós falamos aqui no domingo, Deus é um Deus pessoal. Não é um Deus que criou o mundo e abandonou. Pelo contrário, Ele está governando o mundo com seu poder, com a sua glória e majestade. Para terminar o verso 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E essa palavra é para nós. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês me amam, então guardam os meus mandamentos. E essa mesma palavra serve para a igreja, para você. Se você ama Cristo, guarda os mandamentos dele. Anda amando a Deus, amando o próximo, fazendo a obra dele, e Ele te dará um galardão. Fica sobre os seus pés, vamos já orar.